Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fora de Série Podcast especial Israel. Nós estamos hoje em um local icônico, onde muitos arqueólogos têm afirmado ser o local exato onde Davi foi sepultado. Davi, ele se torna rei aos 30 anos, ele reina por 40 anos e depois, por volta de seus 70 anos, ele falece. Estou aqui com a Aline Shefkis. Tudo bem, Aline? Shalom, shalom, muito Shalom. obrigada. Nossa convidada super especial de hoje. E aí, Aline, então aqui, ao contrário do que o turismo normalmente mostra, aqui teria sido o local onde Davi foi sepultado? Sim, a maior parte dos arqueólogos acredita que aqui é o local verdadeiro do sepulcro do rei Davi. Quando a gente vai em lugares turísticos, a gente passa por outro sepulcro que fica no Monte Sião. Mas se a gente pega a Bíblia, abre ela e começa a ler e vê esse local, a gente começa a realmente entender que provavelmente foi aqui onde Davi foi sepultado. Para as pessoas entenderem, nós estamos aqui em Jerusalém, né? Aqui ao nosso lado esquerdo é um bairro árabe, é isso? Exatamente. Esse aqui é o bairro de Ras El Amud e nós estamos agora dentro do Parque Nacional que se chama a Cidade de Davi. E a Bíblia fala que ele foi enterrado aonde? Próximo dos seus, né? Exatamente, dos seus parentes. quer dizer, ele foi enterrado junto com seus parentes dentro da cidade de Davi. E por isso faz mais sentido que ele foi enterrado aqui, onde é a cidade de Davi, quer dizer, Jerusalém bíblica, Jerusalém da época do rei Davi, do que o Monte Sião. Porque naquela época a cidade não chegava até lá. Então, assim, não dá para dizer qual teria sido o local exato desse espaço que nós estamos, mas sabemos que provavelmente foi nesse espaço aqui. Exatamente. Como a Bíblia fala, ele foi enterrado entre os seus. Então é um sepulcro colossal com mais de um espaço, quer dizer, várias pessoas foram enterradas aqui. Tem uma chance, inclusive, do rei Salomão e de outros grandes reis da mesma casa, da mesma família de Davi, terem sido enterrados aqui. E a gente agora, se tu quiser vir comigo, a gente pode olhar um pouco da arqueologia do lugar e entender por que provavelmente foi aqui o local verdadeiro. Vamos nessa? Vamos nessa. Aline, dá pra gente acessar o sepulcro, então? Sim, exatamente. Aqui é um pouquinho apertado, mas a gente consegue passar por esse buraquinho. Eu vou indo na frente e vamos lá. Bom, então aqui seria a localização provável do túmulo de Davi. Exatamente, é um complexo bem grande de sepulcros, mas esse é o maior deles. Imagina que tudo isso aqui era uma caverna fechada, quer dizer, seria tudo fechado com uma pequena entrada para cá. E a gente vê uma parte alta lá em cima, que é uma boa chance de onde colocaram um corpo. Então, veja, isso aqui não é um sepulcro de uma pessoa normal, tem um espaço inteiro aqui, uma antessala que pessoas podiam vir aqui, orar, que tinha um grande espaço que a gente não tem exatamente certeza para que servia, mas não era um sepulcro de uma pessoa normal da época. E a gente pode falar então que Salomão teria sido sepultado aqui também? Tem uma boa chance, normalmente aquelas pessoas eram sepultadas em família, está escrito que Davi foi sepultado entre os seus. Quem são os seus? Provavelmente é a família, então se Davi foi sepultado aqui, provavelmente o rei Salomão e os próximos reis também estão aqui próximos. Mas não foram encontrados vestígios de pessoas enterradas aqui? Ou foram? Então, não foi encontrada aqui ossadas, mas como vocês viram, esse local colapsou, muitos ladrões de antiguidades passaram por aqui, então esse local sofreu muito ao longo dos anos e por isso a gente não encontrou ossadas, mas tem algumas coisas interessantes que a gente encontrou aqui. Primeiro, o tamanho, como a gente falou, mas alguns séculos depois da época do rei Davi, o rei Ezequias decide construir um sistema de água que existe até os dias de hoje, funcionando, quer dizer, 300 anos depois do rei Davi, o rei Ezequias constrói um sistema de água aqui na cidade de Davi, cruzando a cidade. E o sistema, em teoria, deveria ir em linha reta, mas a gente vê que ele vai e faz uma curva. Ele tem um desvio que não faz muito sentido, tudo isso subterraneamente. E esse desvio é justamente onde a gente está, ele dá a volta para não passar por aqui. E a pergunta é, por que ele desvia desses sepulcros? O que tinha de tão importante? O rei Ezequias, já que viveu 300 anos depois do rei Davi, ele provavelmente sabia a localização exata. Muito interessante. E também tem a questão, né, de todo esse espaço estar
na cidade de Davi, muito próximo ao palácio dele. Exatamente, ele foi enterrado na cidade de Davi, e a cidade de Davi não é gigantesca, quer dizer, a gente tem um número limitado de locais onde ela pode ter sido, e esse aqui é o único de todos eles que se encaixa na descrição bíblica, do tamanho, também a questão dos túneis de água, e também da sinagoga, que a gente vai ver daqui um pouquinho, que a gente vai falar disso também. Então tá bom. Então, Aline, aqui dentro desse espaço foi encontrada uma sinagoga, é isso? Exatamente, aqui é a prova mais antiga já encontrada da existência de uma sinagoga. Agora tem uma coisa estranha. Túmulos são considerados impuros para o judaísmo, então nunca se constrói sinagogas ao lado de sepulcros. Só uma dúvida, por que impuros? Porque a maneira do judaísmo de ver quando a alma deixa o corpo é uma questão física impura, a alma deixa e ela sim é pura. Ok. Mas a gente tem então um local que seria de impureza ao lado de uma sinagoga. A única explicação lógica é que aqui está enterrado alguém tão importante que as pessoas que construíram a sinagoga disseram, ok, vale a pena fazer uma sinagoga aqui, apesar de ser um sepulcro. E a gente vê uma conexão aos dias de hoje. O outro sepulcro do rei Davi, ele tem só 1000 anos, e o rei Davi viveu há 3000 anos atrás, então 1000 anos para 3000 anos é relativamente moderno, e lá sim tem uma sinagoga também. Então, lá a gente vê o exemplo de uma sinagoga ter sido construída ao túmulo do rei Davi, que é considerado dos dias de hoje, e aqui a gente vê que já na época do segundo templo, quando o templo ainda existia, aqui tinha uma sinagoga também. Então é mais uma conexão que provavelmente aqui foi sepultado o rei Davi. Mais um indício, então. Exatamente, e aqui é a placa de Teodotos, que conta toda a história dessa sinagoga e conta que eram gerações e gerações de pessoas que cuidavam dessa sinagoga. Qual que era a função da sinagoga nesses tempos antigos? Então, nessa época o templo ainda existia, então não era um local de sacrifício, sim, era um local de congregação. Aqui vinha a comunidade para estudar, para orar e também para fazer leituras. E entre as leituras que provavelmente se fazia aqui é a leitura dos Salmos, que foram escritos pelo rei Davi. Então eu consigo imaginar que há mais de 2000 anos atrás as pessoas reunidas e orando e cantando salmos em hebraico, uma coisa que a gente pode presenciar até os dias de hoje. Não muita gente conhece esse local, mas os que conhecem sim vêm, gostam de sentar aqui em volta sobre as pedras e fazer leituras e meditação, entre elas cantar os salmos. Davi foi um grande salmista, né? Exatamente. Boa parte dos salmos, e os salmos, na minha opinião, os mais bonitos, são todos de Davi. E a gente pode falar onde que ele compôs, onde que ele escreveu esses salmos? Com certeza aqui na cidade de Davi ele compôs salmos, então a gente pode olhar e ver aqui o Monte das Oliveiras que está do nosso lado e olhar esse local maravilhoso e pensar um pouco da inspiração que o rei Davi tinha. Quando a gente fala da velhice de Davi, a gente consegue enumerar muitas coisas que aconteceram nesse período, né, antes da morte dele. A gente tem a questão da fuga de Absalão. Ele já estava com uma idade mais avançada quando isso aconteceu, né? Exatamente, quer dizer, Absalão vê que Davi está chegando no final dos seus dias e que é eminente que alguém vai assumir o trono, e quando ele descobre que os planos de Davi era passar o trono para Salomão e não para ele, que era o primogênito, Absalão faz uma revolta e decide matar o próprio pai. Eu imagino que deve ter sido um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, ver o próprio filho, ver a família dele brigando e lutando dessa maneira, e por isso ele vai aqui bem para próximo, para o Monte das Oliveiras que está do nosso lado, e ele sobe em choro e em luto, mas a gente sabe o final da história. No final Absalão não consegue o que queria, Absalão vai ser morto e Davi consegue dar o trono para o filho que ele queria, para o filho mais amado dele, que era o rei Salomão. E além de Absalão, na velhice tem outro filho que também luta pelo trono, que é Adonias, né? Exatamente. Então Adonias também busca, quer dizer, a gente vê a família dele, ele destruiu a família de Batseba e a gente vê a família dele sendo destruída e os filhos lutando pelo trono. Justamente o rei Salomão, que vai acabar assumindo, foi o filho que não lutou por isso. Ele recebeu, se pode dizer, de mão beijada, enquanto Adonias e Absalão lutaram e buscaram o trono. E é triste essa parte quando a gente fala da destruição da família, né? Porque primeiro Davi foge de Absalão, ele foge. Você vê que é uma atitude que
nos faz pensar, ele sabia provavelmente que aquilo tudo era fruto da atitude dele errada lá atrás com Batseba, né? Exatamente. E Davi, que era um homem de guerra e um homem de luta, quer dizer, ele não teve medo nenhum de enfrentar Golias, um gigante, e ele teve medo de enfrentar o próprio filho, ou pena, ou dor. Algum sentimento dentro dele fez que ele não quisesse enfrentar de frente a Absalão. E também é como se ele estivesse reconhecendo as consequências do erro dele, né? Apesar dele ter se arrependido, não teve como, não tem como. Por mais que a gente se arrependa de algo errado que a gente fez na vida, não tem como não colher os frutos daquilo, né? Exatamente, a mancha ficou nele. Ele se arrependeu, ele se lavou e se purificou da melhor maneira que ele pôde, mas a mancha ficou e manchou também a família dele. A gente teve também outros episódios, como de outros filhos que também, enfim, fizeram atrocidades, como Amon, né? Amon que abusou de Tamar, a irmã dele, quer dizer, a gente vê realmente que é uma família que vai ter muitos problemas até a sua raiz. Mas apesar disso, apesar de Davi sofrer todas essas consequências físicas, a gente vê a questão dele com a eternidade. Quando perto da morte, ele tem uma conversa, segundo os relatos bíblicos, muito bonita com o filho, Salomão, e fala sobre Deus. Então a gente vê que assim, até os últimos dias, ele fez questão de priorizar a Deus. Né? Exatamente, ele fala para Salomão para caminhar pelos caminhos de Deus, para seguir as leis de Moisés. Quer dizer, ele é muito claro que ele quer que Salomão vá por um caminho correto. Infelizmente, a Bíblia nos conta que Salomão nem sempre vai fazer isso. Quer dizer, Salomão acaba se casando com muitas mulheres, entre elas mulheres que não eram do povo de Israel e que levam ele também a fazer sacrifícios a outros deuses. Então, mais uma vez, Davi foi, pegou as suas últimas forças quando ele já estava no seu último fôlego e disse: olha, Salomão, segue o caminho de Deus, ele vai falecer, vai ser sepultado provavelmente aqui, mas infelizmente Salomão vai tomar um rumo errado. E a gente vê isso quando Deus promete a Davi que a descendência dele vai reinar para sempre se eles seguirem os caminhos de Deus. E a gente vê que Israel hoje em dia existe, o povo de Israel está aqui, mas não tem rei, nem rei da casa de Davi. Então a gente sabe que com certeza teve algum grande desvio no caminho para causar isso. E quando a gente fala dos reis, a gente lembra do desejo, do sonho de Davi em construir o templo. Ele chega a comprar o material, né? Mas ele não pode construir, Deus não permite que ele construa. Mas a preocupação dele com o templo até os últimos dias também, ele transfere para Salomão e é quando vem finalmente essa construção. O sonho dele é realizado depois da morte dele, né? Exatamente, quer dizer, o projeto de vida do rei Davi, que era unificar as tribos com uma capital que é Jerusalém, e que era comprar a Eira de Araúna para construir o templo, ele consegue comprar o terreno e o filho dele vai cumprir esse projeto. E esse templo vai existir nas suas diferentes formas por 1000 anos. E o local existe até os dias de hoje. Então, Davi, apesar de todos os seus problemas, apesar de todos os erros dele e da família dele, ele entrou para a eternidade. É muito especial, é um local muito especial ali, né? É um local muito especial, com muita força. Onde ele compra a Eira de Araúna, com esse material para construção, nos faz refletir sobre esse sonho dele, né? Exatamente, um sonho que foi levado de geração em geração e que foi realizado. Quer dizer, não são muitos que podem dizer que o seu sonho foi levado e completado e concretizado mesmo depois da sua morte. Aline, por fim, eu queria que você falasse qual a importância de Davi na sua vida, com o seu trabalho, né, relacionado à história bíblica, à história de Israel. Então, a primeira coisa, eu moro aqui em Jerusalém. Então, Jerusalém não existiria da maneira que ela é hoje sem o rei Davi. Então, eu literalmente moro na capital que o rei Davi escolheu. E é muito emocionante estar aqui no dia a dia. Apesar de eu viver aqui, a gente sente que é uma cidade especial. Também os salmos são parte da nossa vida, até os dias de hoje, quando a gente escolhe fazer oração. E às vezes, quando a gente quer um momento silencioso e orar, a gente escolhe fazer os salmos. Então, eu estou na cidade dele, lendo e orando os textos que ele escreveu. E aqui realmente não tem como morar em Jerusalém e não se sentir próximo do rei Davi. E falando em proximidade, né, os salmos mostram muito isso, né? A proximidade de Davi
com Deus, a intimidade que ele tinha com Deus, né? Exatamente, uma coisa que a gente aspira para todos nós, quer dizer, a gente pode pegar Davi, que é um personagem bíblico que tem as suas falhas, mas pegar e olhar e dizer, olha, que partes da vida dele a gente quer? A gente quer respeitar a nossa família, preservar a nossa família, mas a gente pode pegar também o amor que ele tinha por Deus e que Deus tinha por ele. Tá bom, obrigada. Foi Muito um prazer obrigada, te receber foi um prazer. aqui. Muito obrigada. A gente vai te convidar mais vezes, se prepare, porque a gente vai voltar aqui para Israel fazer mais episódios. Pessoal, se vocês quiserem, eu estou por aqui para participar. Obrigada. Muito obrigada. E obrigada a você também por ter ficado aqui com a gente. Fica ligado no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, dá uma olhada aqui, porque a gente tem muitos episódios especiais aqui na Terra Santa sobre a trajetória dos primeiros reis de Israel, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.